Entendeu? Tá ali, ó. Entendeu? Vamos lá. Me perdoe, ó. Não, faz isso não, filho. Esse aqui daí, esse aqui a gente fala. Ah, beleza, tá bom. Já tá ligado, né? Entendeu? Oi. Uma elegância, se eu soubesse de beca assim, eu tinha, frio, né, cara? tinha investido mais aqui. Tudo prazer, obrigado, viu? Obrigado. Entendeu? Tô aqui mesmo? Não, fica aí. Gente, é bem despojado, tá? Gente, fala assim? Assim? Mas tá funcionando? É? Mas tá ligado? Jura? Tá. É porque o analfabetismo digital aqui é forte, né? Tamo junto. Entendeu? Bom, pode falar? Bom, gente, boa noite a todos. É um prazer tê-los aqui e é bom ver essa plateia mais cheia, né? Porque no ano passado a gente teve muitos problemas. A gente está reabrindo o Cine Debate esse ano com um filmaço, porque é um grande filme, Planeta dos Macacos: A Origem, que é um filme recente, ok? Fez muito sucesso. O tema, na verdade, é bioética e o título, O Macaco Está Certo, né? Então, inclusive, sugestão do professor Tramontana aqui na nosso debate ali no grupo. E aí, como nós temos, eu vou ter que controlar o horário aqui, porque assim, o horário já está bem adiantado, então, e claro, a gente quer ouvir os nossos debatedores e depois a plateia. Então, já vou passar a palavra para eles, tá? Que eu acho que é melhor do que eu ficar falando aqui, tá bom? Obrigado. Vamos lá, professor. Vou pedir para vocês, chique, né? Vou pedir para vocês se apresentarem, tá? Para o público, né? Falar um pouquinho rapidamente de vocês, tá bom? Acho que melhor do que eu ficar apresentando vocês. Pode ser? Tranquilo. Pessoal, boa noite. Antes de mais nada, agradecer o convite para a participação aqui, agradecer a presença de vocês, né? Realmente é um assunto muito interessante para ser debatido, ainda mais com essas duas colegas aqui que manjam muito. E bom, para quem não me conhece, meu nome é Vanderlei, sou professor de Biologia. Aqui no Instituto Federal eu dou aula para os terceiros anos da disciplina de Biologia e dou aula também no curso superior de LCB e TGA. Inclusive dou aula de bioética na turma de LCB. Então o convite foi bem oportuno para a gente ter chance de debater um pouquinho sobre o assunto, né? E, bom, acho que é isso, né? Já deu uma ideia. Você quer falar já? Já puxa? Posso? Claro. Só uma questão, pessoal. Eu não me apresentei, né? Meu nome é Sandro Zarpelão, para quem não me conhece, professor de História, e estou o coordenador do projeto, beleza? Tá bom? Lembrando que o projeto existe desde 2015. Atropelado, né? Boa, isso mesmo. Já começa falando ou passo para elas se apresentarem primeiro? Não, eu acho que já vou falar. Já vamos? Tá. Geralmente, quando eu vou falar de bioética, eu começo com uma frase de um filósofo francês, eu esqueci a cola, na verdade tá na mochila, mas eu não quero pegar. A frase diz o seguinte: e a ciência nos fez deuses antes de merecermos sermos humanos. Né? Então, quer dizer, a ciência hoje nos dá poderes muito além daquilo que a nossa moral já nos permite. Né? E isso gera uma outra questão para a gente pensar também. Nem tudo que é cientificamente possível é moralmente aceitável. Né? Não é porque eu sou capaz de fazer que aquilo é merecedor de ser feito. Né? A bioética ela surgiu, essa frase inclusive é do pioneiro da bioética, o criador da bioética. Ética já existe há milênios, né? Mas nesse contexto biológico ela surgiu em 1971 com um oncologista, um médico especialista em câncer norte-americano chamado Van Potter. E ele estava muito preocupado com o surgimento, com o desenvolvimento da tecnologia. Ele tinha medo do quanto que aquilo poderia impactar as nossas vidas. Então ele acreditava que deveria existir uma ciência que ficasse entre o lado tecnológico e o lado humanístico. E essa ciência seria a ciência da sobrevivência. E aí ele deu o nome de bioética. Então eu acho que passa muito por essas duas linhas, e à medida que as colegas forem falando, a gente vai entrando com outras ideias. Lembrando que o filme passa também um pouquinho pela questão da engenharia genética, que foi o que mais assustou o Van Potter, né, quando ele criou a bioética.
A engenharia genética também tem o nome de tecnologia do DNA recombinante, manipulação gênica, tem mais nome do que definição. Na verdade, seria um conjunto de técnicas que te permitiria manipular o DNA. A gente considera que ela surgiu, coincidência ou não, um ano antes da bioética. Em 1970, os cientistas descobriram, bom, isso nós já sabíamos, né? Um vírus, geralmente, ele invade a célula, esse invadir é entre aspas, né? Ele é posto para dentro. Ele pode entrar na íntegra ou apenas colocar o DNA dele lá dentro. E aí esse DNA vai assumir o poder... DNA não, desculpa, material genético, porque pode ser RNA também. Ele introduz o material genético dele e meio que assume o poder dentro daquela célula. E o objetivo dele é fazer aquela célula produzir novos vírus, né, fazer cópias desse vírus, e ele, geralmente, quando se completa esse processo, o vírus sai da célula, destruindo a célula. A novidade é que até então se achava que a bactéria não reagia, que a célula não reagia. Mas quando foram estudar uma bactéria que estava sendo atacada por um vírus específico lá, que era o interesse daquele cientista, eles perceberam que a bactéria reage. Ela fabrica uma enzima que ficou conhecida como enzima de restrição, depois ficou conhecida como endonucleases. São enzimas que agem como se fosse uma tesoura. A ideia é o seguinte, o material genético vai sendo colocado para dentro e essa enzima vai tentando picotar esse DNA. Tudo bem? Mas o surpreendente é que ela não picota de maneira aleatória, não. Cada tesoura que é fabricada, cada tipo de enzima desse tipo que é fabricada, ela ataca num ponto específico do DNA. Então os cientistas falaram, opa, peraí, com isso eu consigo começar o quê? A manipular o DNA. Eu já consigo isolar, por exemplo, um gene do DNA de meu interesse. Basta eu usar a enzima certa para cortar o quê? O que seria o extremo do trecho do gene, né? Desse pedaço de DNA. E 3 anos depois eles conseguiram introduzir esse DNA. Então, olha, já estou manipulando, já consegui cortar. Agora eles conseguiram colocar isso dentro de um DNA. Cortaram um gene de sapo e colocaram dentro do DNA de bactéria. Aí eu até brinco falando que a bactéria saiu pulando. Mentira, sacanagem. Não teve isso. Mas aí a bactéria passou a fabricar proteínas de sapo. Beleza? Então, a partir daí, começaram a pensar, poxa, se eu consigo cortar um DNA, colocar ele numa bactéria, e a bactéria consegue fabricar essa proteína, por que não colocar um gene humano ali? De repente, a bactéria vai fabricar uma proteína humana que é de nosso interesse, por exemplo, a insulina. Né? 99,9% da insulina que nós temos aí hoje nas farmácias são fabricadas dessa forma. Bactérias recebem o gene humano e passam a fabricar insulina. Eles extraem aquilo e comercializam para quem precisa. No caso, os diabéticos, né? Do tipo 2. Beleza? Então, uma breve introdução para mostrar que esse assunto vai passar por engenharia genética, vai passar por bioética, vai passar por terapia gênica, que é um trecho da engenharia genética, e as colegas vão contribuindo aí, a gente vai fazendo um bate-bola. Falei demais, né? Não, professor, é isso, não tem jeito. Obrigado, gente. Eu acho que a minha afinidade com o microfone não é assim tão grande, mas vou tentar. Mas o que eu queria trazer para vocês, na verdade, é um outro ponto aqui. Vou me apresentar. Eu sou a professora Paula Fabiane Martins, eu também sou da área de biologia, sou licenciada. O meu mestrado e doutorado é na área de genética e melhoramento de plantas, mas o que eu vou trazer para vocês aqui é um lado da minha experiência da inovação. Que desde que eu entrei, na verdade, me resgataram, me puseram nessa área de inovação, e eu fiquei lá agora que eu fui resgatado, na verdade, para a educação, para o ensino. E aí, quando o Vande coloca assim, que a gente tem uma disciplina que chama bioética, e que a gente tem uma preocupação, e essa fala foi bem legal, uma preocupação, né, em como a gente usar a ciência, a tecnologia, né? Assim, qual é o limite do ético ali? A gente tem ali um limite, como que a gente trabalha e estuda isso? Aí eu queria trazer para vocês a informação de um conceito que a gente chama de maturidade tecnológica. Tá? O que é a maturidade tecnológica? Ela surgiu, gente, justamente dessa necessidade de quando a gente trabalha com inovação, que tudo isso também que o Vande trouxe é inovação.
Quando a gente pegou e trabalhar com terapia gênica, é uma inovação, ou seja, você desenvolve ferramentas, né, tecnologias que você pode aplicar em qualquer área. Então, a maturidade tecnológica, ela surgiu dessa necessidade de controlar a evolução dessa tecnologia. Ou seja, o próprio nome diz, o que é uma maturidade tecnológica? É quando que eu falo que essa tecnologia está pronta. Né? Como que ela está pronta? Quando que ela está pronta? Então, é como se a gente tivesse uma regra. Isso é real e a gente usa para todas as áreas, tá? Inclusive saúde. Então, vou dar um exemplo para vocês. 2 exemplos que acho que fica mais fácil de entender. Essa maturidade tecnológica, ela vai do 1 até o 9, tá? Essa é a nossa regrinha, essa é a nossa, vamos dizer assim, a maturidade segue por tudo isso. Quando ela chega na categoria 8 e 9, significa que ela está pronta para uso, tá? Lá no 1 é quando eu tenho a ideia. O cara teve uma ideia, né? Então, assim, é incípito, eu nem testei ainda. Aí você começa a testar, você começa a ter resultado, você está em laboratório, aí você começa a escalar isso. Vocês viram ali que eles discutem muito isso no filme. Mas você testou em um chimpanzé só, né? Qual que é o nível? Está pronta? Eles falam ainda, acho que tem uma área que eles discutem, está pronta ou não está pronta? Ou seja, é essa prontidão, exatamente esse é o nome que a gente usa, prontidão da tecnologia. E aí um exemplo que a gente pode trazer do nosso convívio é que, por exemplo, assim, a questão de vacinas, né? A gente faz a produção de vacinas. Quando é que essa vacina está pronta? Então, ela está pronta para uso, a gente já pode aplicar ela. Então, a Covid foi assim. A gente tinha tecnologia do RNA, a gente não conseguia encapsular ele, então a gente desenvolveu uma outra tecnologia, conseguiu encapsular, ou seja, a gente conseguiu fazer a entrega desse RNA lá na célula, uma das tecnologias, né, que foi utilizada para a vacina. Só que aí a gente pode fazer assim, por exemplo, olha, quando que está pronta? Está pronta essa vacina? Tá. Mas agora a gente vai expandir, a gente já fez um teste numa população pequena, um número pequeno, a gente aumenta isso, e a partir do momento que a gente aumenta, gente, em algumas áreas a gente precisa fazer o monitoramento. E isso não é um monitoramento porque é novo, é para sempre. Então a gente faz o monitoramento sempre. Não sei se vocês chegaram a ouvir falar que, por exemplo, assim, mas aí a vacina está em fase de experimentação, tal, né? Tinha alguma coisa assim. Então, assim, na verdade, não é uma fase de experimentação. Claro, como ela é uma tecnologia, a gente vai continuar monitorando. Ela está nessa fase de ampliação, tá? E aí, outra coisa que esse nível, essa regra, que a gente chama de prontidão tecnológica, traz para a gente, é o risco. Vocês acham que é mais fácil, que tem um risco maior, eu testar uma tecnologia que está num nível de maturidade menor ou num nível de maturidade maior? Quanto mais pronta, ou veja, quanto mais esse nível de maturidade for maior, mais próximo do 8 ou 9, menor o risco que eu tenho. Ou seja, eu já testei em diferentes fases, eu já testei em diferentes escalas. Ali no caso era um chimpanzé, gente. Um cientista dificilmente vai tomar uma decisão daquela ali, entendeu? Assim, o nível de prontidão era quase nada. Então, assim, veja que o filme joga até assim, o momento foi tão louco que o cara, quando ele estava testando no segundo chimpanzé, que ele sabia o risco que tinha gerado, ele não quis nem ir para o segundo. Ou seja, porque o nível de maturidade tecnológica traz isso para a gente. Você consegue mensurar o risco e você consegue, inclusive, ficar no mesmo nível. Entendeu? Você só avança para um nível novo quando você tiver certeza que você comprovou que aquilo ali está certo e você consegue passar para outro nível. Enquanto tiver dúvidas, você não passa. É mais ou menos assim. Então, eu queria só complementar um pouquinho isso, porque traz muito essa regra, né? Essa régua, na verdade, de prontidão tecnológica surgiu dessa necessidade da gente mensurar e ter certeza, trazer todo um nível de um protocolo para a gente se assegurar de que quando a gente soltar uma tecnologia, seja ela em qual área for, a gente tenha uma certeza, a ciência nunca vai dar certeza 100%, né? Mas assim, um risco menor e a gente conhecer quais são os efeitos e benefícios ou, né, efeitos negativos daquela tecnologia quando for utilizada, tá bom? Vou passar a palavra para ti. E eu queria agradecer também. Boa noite, pessoal. Obrigada aí pelo convite, né? O Rafael entrou em contato. Eu fiquei muito contente, né, de vocês estarem aqui conseguindo fazer o
o Cine Debate, né, que já é um programa mais antigo, né, um projeto mais antigo aqui do Instituto. Eu me chamo Edsel, sou professora de filosofia e trabalhei aqui por 2 anos, né, fui professora substituta na época que o José Luiz estava começando a fazer o doutorado, então foi uma experiência maravilhosa estar aqui. Para nós também. Saudade, que saudade que foi, né, que foi muito bom, né, a experiência muito bacana. E eu queria trazer para vocês um pouco, assim, de uma visão dessa perspectiva da biologia, mas é o que fica nos bastidores como uma reflexão filosófica, né? O que o cientista é diferente do filósofo, né? Não é ele que vai pôr a mão na massa, mas ele fica horrorizado com certas coisas, né? Eu mesmo, quando eu estava fazendo filosofia, eu fiz filosofia na UEL, e eu trabalhava no Sindicato dos Professores, que era nas Ciências Biológicas, no CCB, e ao lado da minha sala era um biotério, gente. Eu via rato, eu passava pelo vidro e vendo, e coisas assim. Você estudou também na UEL, né? Então, conheceu a Duel, né? Então, gente, eu ficava horrorizada, né, de passar na anatomia e ver os cadáveres e tal. Eu falava, nossa, esse pessoal fica matando 40 ratos por semana por aluno, né, nos cursos de biomedicina. Eu falei, que horror, que carnificina, mas a gente tem que testar o medicamento e não sei o que, aquele monte de bichinho morria. Mas o que fica aqui é uma questão, várias questões no filme filosóficas, tá, gente? Uma delas é a questão da gente tentar humanizar os animais, né? A tal da antropomorfização, né? Que você dá características humanas ao animal. Então, o César fala. Ele tem uma hora que ele fala, é o sonho de todo ser humano que o bichinho fale com a gente. Né? Então fica uma questão um pouco assim do nosso inconsciente em relação a como que a gente gostaria que os animais se comportassem. É uma expectativa nossa e não do resto da natureza. Né? Então uma coisa muito, muito do humano mesmo, né? Quando vocês falaram aqui, que me lembrou também a questão de, que eu nem tinha pensado nisso, né, mas me ocorreu de comentar, quando vocês falam de testes, né? O fazer teste num animal não é o suficiente, vai ter que fazer em muitos, né, para ver qual que é a probabilidade de erro, de acerto. Então, esse protocolo da ciência, ele surge de uma discussão filosófica também, né? Lá num período mais ou menos do século XVI para o XVII, que nós vamos ter as primeiras correntes filosóficas, que é chamada de racionalismo e empirismo, que vão tratar justamente como a ciência deveria funcionar. Essa ciência que nós temos nos dias de hoje, né? Um vai pensar lá, o Descartes, que tudo deveria ser pensado a partir de uma concepção racional. Os empiristas, como David Hume, John Locke, vão pensar que tudo deveria ser pensado a partir de uma concepção da experiência, e Kant vai tentar juntar essas duas visões, vai falar, nós precisamos dos dois. Né? A gente não vai ter o conhecimento se a gente não tiver a experiência, e nós temos, né, categorias aí lógicas na nossa mente que vai fazer o quê? Vai organizar tudo isso, né, e vai fazer com que o conhecimento aconteça para nós. Né? Pelo menos essa era a primeira visão filosófica que ele teve lá. E nos dias de hoje, quando a gente fala de bioética, né, a filosofia também trabalha bastante com essa questão, e está muito atual nessa discussão, eu queria trazer para vocês 2 filósofos que são muito diferentes, que vão trabalhar a visão da bioética de forma diferente, que eu acho que é até legal para o debate. Né? Uma visão vem do Hans Jonas, né? Não sei se vocês já ouviram falar, ele foi um filósofo que viveu aqui durante o século XX, um filósofo judeu-alemão, e ele vai trazer essa concepção kantiana chamada do imperativo categórico. Só que ele vai reformular essa concepção, ele vai chamar de imperativo da responsabilidade. Quando Kant formula a sua visão de ética, ele diz que a ética é válida para todos os seres humanos, independente. Então, se você não conseguir elevar isso para toda a humanidade, não faça. Ele era bem radical, assim, a gente chega até a falar um pouco utópico, né? Porque é muito difícil, porque nós temos as questões culturais. Dificilmente a gente vai conseguir elevar uma discussão ética para toda a humanidade. Mas, enfim, ele traz essa visão, e o Hans Jonas retoma essa visão com a ética da responsabilidade. Ele vai falar assim, nós somos animais também, mais inteligentes, né? De uma forma, estamos diferentes na natureza, manipulamos essa natureza, transformamos essa natureza, então nós devemos elevar esse imperativo para todos. Todos devem ser pensados na natureza.
Desde do ser humano ao animal até aquela formiguinha que está passando por ali. Todos, tudo na natureza deveria ser pensado, né? Então ele eleva essa ideia para uma máxima também. E depois tem um outro filósofo chamado Peter Singer, que foi muito conhecido, australiano, está vivo ainda, né? Por falar do direito dos animais, né? Sobre aborto, eutanásia, ele traz muitas questões da bioética e ele vai trabalhar uma concepção já totalmente diferente, que é uma visão da ética utilitarista. Ele vai falar o que é melhor para todos. Ele não vai pensar só na responsabilidade, mas no que é melhor para todos, o que vai trazer mais felicidade para todos. Então, se esse bicho está sofrendo, eu não devo fazer ele sofrer. Ou seja, eu não devo comer carne, porque o abate de animais está fazendo com que o animal sofra. Então, ele também é radical em alguns conceitos, né? Mas faz a gente refletir um pouco da nossa própria condição, que a gente esquece que é bicho. Né? A gente esquece. Então, a gente começa a manipular a natureza, fazendo essas experiências, graças a Deus, né? Se Deus existe, aí tem um protocolo de ética, né? na ciência, porque senão, já pensou, gente? Se não tivesse e pudesse fazer qualquer coisa, né? Esses dias eu vi uma reportagem na BBC falando que acharam células mitocondriais neandertais e queriam misturar com a nossa. Daí o comitê de ética deu uma... Não, calma, né? Já pensou, gente? Que bichinho que vai dar, né? Se der certo essa reprodução, vamos supor, né, que seja possível esse cruzamento, né? Tem muitos indícios aí que parece que houve cruzamento, né? Mas se for possível, o que a gente vai estar criando? Então, assim, calma, né? Vamos dar um passo para trás e tentar pensar um pouco na nossa condição na natureza. E é o que esses filósofos vêm fazendo a partir do século XVI, né? Principalmente agora, nesse período que a gente está vivendo. Pensar na nossa vivência, mas pensar como um todo, de uma maneira cósmica, porque a gente não pode simplesmente fazer o que a gente quer. A gente tem que pensar que existe toda uma natureza, né? Que, de certa forma, está interagindo com a gente. Então, essa é a minha proposta aqui, né? De deixar uma reflexão filosófica aí para a biologia. Obrigada, gente. Legal. Bom, pessoal, vou só botar o meu pitaquinho como historiador, né? Deixei falas maravilhosas, mas assim, já para passar a bola para o público, né? Porque a gente quer ouvir vocês. Eu, como historiador, a gente também tem uma discussão sobre ética, concordo plenamente com as falas, né, dos colegas, e eu estava pensando aqui, tem muita coisa para falar em história, mas como eu estou como mediador, né, e a ideia não sou eu aqui ficar falando muito, mas eu não vou resistir, vou falar uma questão. Acho que o século XX, ele trouxe uma capacidade incrível de transformação, né? Tem um historiador britânico, até falo muito dele para os alunos, porque eu gosto muito dele, ele faleceu em 2012, o Eric Hobsbawm, né? O Hobsbawm era da escola britânica marxista, e ele trabalha, só que ele era heterodoxo, né? Então ele trabalhava com várias linhas de pensamento, não só o Marx, né? E o que acontece? O Hobsbawm falava que o século XX foi a era dos extremos. Ele tem um livro, inclusive, famosíssimo, né, das eras, né? E a era dos extremos é um dos livros. São 4 das eras, né? E ele falava que... Por que o século XX foi a era dos extremos? Por causa dessas contradições, né? Um século que levou a gente à Lua, mas ao mesmo tempo nos levou ao apocalipse, à iminência do fim do mundo, né? Literalmente. Essa é a questão, né? E envolve, é claro, a ciência. As discussões, né? Essas discussões éticas, essas discussões biológicas, né? É uma questão muito importante. E no final do século XX tem uma discussão que agora então nem se fala, que é a clonagem humana, né? Que eu não vou nem entrar aqui. Mas assim, é muito instigante o filme. Eu estava vendo aqui né, as críticas. Desculpe, eu estava ouvindo vocês, mas estava vendo aqui. O filme de 2011. E é interessante, a gente quando olha um filme, tá, para o público que aqui está participando, a gente tem que lembrar o seguinte, o ano diz muito do filme. Esse filme não trouxe uma discussão futurista apenas, trouxe uma discussão daquele momento, que agora então nem se fala. 12 anos já se passaram desse filme, ok? É um filme estadunidense, a gente tem que lembrar, ou seja, a fábrica é hollywoodiano. Só para vocês terem uma ideia, ele arrecadou quase $500 milhão. Tá? É uma bela... bilheteria,
né? Fora a questão do público, ele foi sucesso no mundo inteiro, inclusive dentro dos Estados Unidos. Ganhou o Oscar também, tá? Apesar que o Oscar, enfim, tem muitas críticas, mas, enfim, não vem ao caso. Bom, mas assim, poderia falar mais coisas, mas eu acho que é interessante ouvir o público, né? Porque como nós, e principalmente os debatedores interagirem com o público. Vocês têm questões? Fique à vontade para fazer, à vontade. Deixa eu só explicar como funciona, porque acho que quase muita gente aqui não sabe como funciona. É levantar a mão e perguntar, certo? Ou comentar, ou perguntar, ou provocar. A gente faz, tipo um bate-bola, dá para entender? É bem informal, não tem aqui, a gente aqui tá... Aqui a gente, na verdade, é a ponta de lança, dá para entender? O público que vai interagir com a gente, mas principalmente com os debatedores, pensando no filme e pensando nas discussões que eles trouxeram, tanto a Edson, né, tanto a Paula como o Vanderlei. Ok, pessoal? Vocês têm perguntas? Por favor, entendeu? Obrigada, Gabi. Tá bom, acho que tá funcionando, né? Tá, então tá. Vai comprar, tá. Bom, boa noite. Parabéns pelo retorno do Cine Debate. E muito bom ver a comunidade e a gente aqui nesse momento. Não, vai chegar. Eu estava ouvindo, né, vocês falando e articulando com o filme. Eu acho que a primeira coisa é que a gente fala a ciência, como se a ciência tivesse nascido na Europa e ela fosse eurocêntrica. Na verdade, existem outros princípios e concepções de ciência em que em que os princípios éticos, eles mudam. Né? O conceito de vida muda. Esse conceito da biologia clássica eurocêntrica, que nasce, cresce, reproduz e morre, ele não se contempla em outras perspectivas de fazer ciência, como a ciência que vai para partir de um processo pós-colonial ou decolonial. São outros processos. Né? Então, o que é uma verdade, o que é a ética, ela também é um conceito flexível. Ele muda conforme o território e a sua concepção de onde você faz ciência. Então, não existe a ciência como algo dado, fato. Né? É um campo sempre em construção, com disputas, com contradições, com consensos e com inovações, né? E aí eu fico pensando, considerando que essa questão ética ela é flexível, por exemplo, quando a gente trabalha, no meu caso, que trabalho com semente, o que era o princípio da semente? Você planta, ela nasce. Você tira outra semente, planta e nasce. Se você for ver o nosso alimento hoje, nenhum dos alimentos que a gente compra no supermercado segue esse princípio. Porque a semente ela foi manejada de tal forma que ela virou mercadoria. Para você produzir para um outro ciclo, você tem que comprar. Isso é bioética. Né? Só que ela mantém todo o mercado, toda uma estrutura. E como é que você vai pensar? Pô, mas isso não é ético. Não é. Você tirou o princípio. Qual que é o princípio da existência da semente enquanto biologia? Em tese, na minha concepção, enquanto pesquisadora, não seria ético. Mas agora existe um mercado e todo um setor que está em cima disso. Então, a minha percepção, assim, eu não sei se eu estou certa, é que a ética, ela está aí, mas ela está meio que atrás. Porque se o capital entrar, né, os interesses do capital entrar, a ética, ela pode se mover. Eu lembro bem quando veio a questão da Dolly. Quem é mais velha que lembra da... Gente, foi um caos. Então, novela Dolly. E aí parece que a gente só discute ética nessa percepção catastrófica, onde os animais, que não somos nós, vão vir nos atacar e dominar as coisas. Como discutir ética nas concepções cotidianas, bioética no dia a dia, entendeu? Como ter esse olhar, né, para as coisas que estão acontecendo hoje e que a gente talvez não associe com esse conceito. Obrigada. Mais alguém quer falar? Não, por enquanto não. Eita. Isso, obrigado. Ó, instalei tudo, velho. Tranquilo. Tá em casa. Pulamos agora do desafio de passar na Gretinha. Você ainda está passando aí. Ainda estou tentando, exatamente. Vivian, obrigado pelo comentário, pelo questionamento. Concordo com muito que você falou.
A semente, ela é um ser vivo em potencial, ela tem um ser vivo em potencial dentro dela, né? E a ideia é que ele cresça e tenha capacidade de reprodução, né? Nesse contexto, a gente tem que falar duas coisas. Primeiro, um pouquinho de ética, um pouquinho de engenharia genética, né? Pensando em termos de bioética, uma coisa muito importante para dizer para vocês é que a bioética não é um conjunto de regras, de normas. Na verdade, são princípios para reflexão. Né? Ela não tem o poder, vamos dizer assim, determinístico, né? De isso pode, isso não pode. Para isso nós temos as leis, né? A bioética vem para te conduzir a uma reflexão, digamos, uma reflexão produtiva, tá? Onde você siga princípios e a partir do momento que você segue aquele princípio, você vai ter uma reflexão, digamos, profunda, valiosa, criteriosa, né? Então essa é uma questão. Por isso, talvez, que a bioética possa ser, de vez em quando, colocada à margem. Porque não é lei, não é regra, né? Eu acho que passa um pouquinho por aí. Na questão da semente que você comentou, se eu entendi bem, a gente acaba indo parar na discussão de organismos geneticamente modificados, né? Nesse contexto, uma das coisas que é feita, para quem não conhece o assunto, é que você vai introduzir um gene naquele embriãozinho de planta que está ali dentro da semente, para que quando ela venha a crescer, ela apresente uma característica nova. Esse gene pode ser da mesma espécie, quer dizer, pode ser um gene tirado de um indivíduo da mesma espécie que essa planta, aí eu vou chamar apenas essa planta de organismo geneticamente modificado, ou então pode ser um gene que vem de outra espécie. Aí eu já digo que houve uma transgenia, e esse organismo passa a ser chamado de transgênico, não é isso? O transgênico veio para revolucionar a agricultura, né? Eu consigo introduzir genes ali, por exemplo, que vão tornar aquela planta resistente a pragas. Então vai diminuir o uso de agrotóxico, por exemplo. Né? É a ideia. Na teoria, no campo teórico, a ideia é a planta vai estar resistente a determinado tipo de praga, então isso vai diminuir a necessidade de um uso de um agrotóxico. Posso introduzir nela um gene que vai dar uma característica interessante para ela. Fizeram muito isso com a soja. Houve uma época que se valorizava muito a soja pela questão proteica dela. Hoje existe uma discussão sobre isso. A questão da soja ter substâncias que imitam um hormônio sexual feminino. É o que a gente chama de desregulador endócrino, né? Por isso que houve uma época, vou usar a sua fala, né? Quem é mais velho vai lembrar disso. Houve uma época, adoro, ela fez isso comigo, agora eu faço com todo mundo. Olha, ela fez comigo, agora eu faço com todo mundo. Houve uma época que a soja virou a coisa de outro mundo, uma panaceia, né? E de repente sumiu, não é que sumiu, mas diminuiu-se muito esses comentários, por causa desse desregulador endócrino, né? É um dos motivos de ter levado a isso. É como se você estivesse ingerindo uma certa quantidade de hormônio feminino. Isso afetaria tanto as pessoas do sexo feminino quanto as do masculino, né? Principalmente masculino, né? Mas a soja, na época que estava nesse auge, o pessoal pensava, poxa, a gente só tem que tornar ela mais agradável em termos de sabor, porque ela seria nutritiva, mas não teria essa qualidade em termos de sabor. Então as pessoas não vão sentir tanto apelo por esse alimento. Pois pegaram o gene da castanha do Pará e colocaram nela, para ela ter um sabor mais agradável. Então, poxa, agora ela ficou nutritiva e saborosa. Em termos de mercado, ela se tornou muito mais interessante, né? Então percebam que no primeiro momento, transgenia é um trem fantástico, é uma coisa maravilhosa. Mas aí você tem que começar a olhar a página 2, você não pode olhar só essa primeira página. No caso da soja, por exemplo, a gente sabe que algumas pessoas têm alergia à castanha. E a alergia é justamente por uma substância relacionada ao sabor. Então, quando eu introduzo isso na soja, se o cara não tiver essa consciência, e convenhamos, grande parte da população não é técnica, né? Não tem esse conhecimento técnico da biologia. O cara sofre com alergia com a castanha e vai comer essa soja, ele vai ter problemas. Né? Então, quer dizer, a gente teve alguns problemas, existem alguns problemas relacionados. Acabei de apresentar um problema biológico, mas eu posso apresentar o que você falou também, que é a dominação tecnológica. Uma das coisas que se faz com o transgênico é impedir que ele seja capaz de reproduzir. Então eu vou mexer naquele embriãozinho, introduzir um gene de meu interesse, mas vou tirar a capacidade dele de reproduzir.
Então ele vai germinar, se encontrar um ambiente favorável, vai crescer, vai ser usado como alimento, mas ele não é capaz de reproduzir. Portanto, se eu quiser plantar esse vegetal de novo, eu vou ter que comprar semente de novo. Se você pensar, me corrija se eu estiver errado, aí é mais sua praia, mas se eu for pensar em termos de Brasil, que a agricultura é essencialmente familiar, a princípio o cara não vai ter esse potencial financeiro, né, para ficar toda hora investindo nisso. Pode até ter, mas enfim, gera uma dificuldade, gera uma quase inviabilidade, né? E nesse sentido ela se torna muito complicada. Então, é verdade, quando o dinheiro entra na jogada, muita coisa muda, relativiza-se muitas coisas, não é verdade? Mas a bioética não tem poder sobre isso. Porque o máximo que ela pode fazer é te conduzir a uma reflexão. Nessas horas, convenhamos, a pessoa não está preocupada com a reflexão. Só colocando um ponto em relação ao que a Vivian trouxe, né? E até é um contraponto, na verdade. Vamos fazer diferentes visões. A questão de melhoramento de plantas assusta mesmo quando a gente começa a estudar, né? Porque assim, a gente tem uma dominância muito grande, né? E aí, quando a gente começa a trazer esses pontos em relação assim, a transgenia, eu acho que é o extremo, assim, né, do que a gente tem de manipulação e controle, e essa soberba que a gente acha que teria controle de tudo. Mas, assim, o próprio melhoramento, ele já induz, o melhoramento clássico, gente, é o simples fato da gente pegar uma planta e falar assim, pá, vamos dizer lá que eu gostei, uma planta produz mais semente, né? E eu quero que ela produza mais. Então, eu selecionei essa planta baseada em uma característica, que é produção maior de semente. Só que junto com aquela característica, eu trouxe todas as outras características que, na verdade, às vezes eu não estou vendo. Às vezes eu não estou vendo. Isso acontece muito, por exemplo, com glúten, né? É um exemplo, se alguém quiser, pode me corrigir, gente. Eu falo tanta coisa aqui que às vezes não é da minha área, vocês podem me corrigir. Mas o glúten, por exemplo, gente, é uma característica que a gente selecionou sem querer, entre aspas. A gente estava fazendo a seleção do trigo para outras características, como produtividade, inclusive características para introdução mecânica de uma lavoura. Para você ter introdução mecânica, olha só que louco, né? A gente tem que fazer um melhoramento genético da arquitetura da planta, né? Mas o glúten veio junto. Hoje a gente vê, se a gente fazer a comparação, né, do perfil, né, da composição do nosso trigo hoje, com alguns dezenas de anos atrás, o nosso trigo hoje tem mais glúten. Será que era uma característica que a gente queria? Não. Quem sabe, não. Mas o que eu estou trazendo para vocês? Que quem sabe a gente não tem a noção, né, do tanto que a gente está fazendo de manipulação. E aí a fala da Vivian é super legal, porque assim, o quanto a gente tem interesse, eu falei de uma métrica de maturidade tecnológica, o quanto que essa métrica, ela realmente vai conseguir trazer para a gente o risco realmente do que é aquela tecnologia. E aí, por exemplo, a gente pode até colocar a IA, né? A inteligência artificial, que hoje está se debatendo um monte, e é um tema super atual, que realmente acho que passa por tudo isso que a gente está colocando em relação ao que é risco, o que é um benefício, será que a gente continua, ou será que a gente, em que momento teria essa barreira, né? Pessoal. Eu gostaria de falar uma coisa que você comentou, Vivian, né? Vivian, que você comentou que eu achei interessante, da semente, né, que ela não se reproduz mais, virou mercado. O Aristóteles, lá no século IV, vocês falam na biologia, eu acho que um pouquinho dele, né, assim, bem rapidinho, né, passa assim, né, taxonomia, alguma coisinha, pá, pulou Aristóteles. Mas ele falava que tudo que existe na natureza, exatamente tudo que existe, passa por 4 causas, né, quer dizer, tudo que existe tem matéria, composto de matéria, é composto de forma, passa por um processo de transformação, então é essa, né, que é chamada causa eficiente, que a semente então se transforma numa planta e vai dar outras plantas, né, seria essa a ideia, e a finalidade, né, então a finalidade, essa planta vai atingir a perfeição quando ela então dá frutos e continua o seu processo, então a gente não tem mais. A gente mexeu na coisa, né? Então você compra milho não tem mais como você pegar uma espiga, pôr ali e dar outro milho. Não dá mais, né? Não tem como. E isso também desemboca no que você falou de praga, né? Praga
Para quem? Para o feijão, para a soja, mas a praga é uma planta, gente, e quer viver, né? Como tudo na natureza. Então, depende do ponto de vista. Né? Então, a gente vai transformando as coisas e não vai vendo as consequências dessa transformação. E a gente corre um risco, como está falando-se tanto da inteligência artificial, de realmente criar monstros. Né? A gente não sabe até onde a gente pode ir. Então tem que ser conversado, dialogado. Uma sociedade que não conversa sobre os seus problemas, sobre o que ela quer, né? É uma sociedade que está fadada a um regime totalitário, né? Já acabou a democracia. A democracia é isso que a gente está fazendo. É a gente poder refletir sobre as nossas condições e ver o que é melhor para nós juntos. E não assim, né? Eu vou resolver isso. Tem uma camiseta que aparece propaganda no Instagram, gente, que eu fico muito brava. Eu sei que muitos são cientistas aqui, mas tá escrito assim: a ciência não tá nem aí para sua opinião. Tenho vontade de esganar quem escreveu essa frase e pôs numa camiseta. Eu falei, como não, gente? Tem que estar assim, né? A gente tem que conversar, né? E essa questão que você falou da semente virar mercado, a gente poderia pelo menos ter opção de comprar uma semente que vai se reproduzir e vai acabar ali, ou uma semente que vai continuar. Eu poderia ter essa opção. No mercado, praticamente não tenho, né? Então, eu acho que tem que abrir para essa possibilidade da pessoa que quer fazer diferente. Por favor, melhor do que eu falar. Entendeu? Eu sei. Bom. Com certeza. Com sementes a gente talvez não tenha tantas opções, né? Porque a gente também não tem produtos do MST aqui para a gente comprar tão facilmente. Mas a gente às vezes faz isso com cachorros, né? Porque o que nós temos aí desses melhoramentos, né? Essas raças fabricadas e tão sofridas, né? Como os pugs. Bom, eu só me veio na cabeça agora isso. E se a gente consome, né? Se a gente compra esses cachorros, nós também estamos fazendo isso, né? Colaborando com esse tipo de engenharia. Então, como consumidores finais, eu acho que a gente pode também ter a nossa ação nesse, não fazendo isso, né? Não comprando cachorros assim, não contribuindo com esse tipo de maltrato, né? Me ocorreu essa. Adriana. Tá bom? Vim prestigiar, claro, né? Sou uma fanzona. Bom, muita coisa, né? A cabeça da gente vira um balão, né? Mas muito legal. Parabéns pela iniciativa. Quer dizer, já existe há bom tempo, mas a voltar nesse aspecto de debate. Eu acredito que acho que foi você que falou, não esqueci seu nome. Edsel, você falou um pouco sobre. Você começou a falar falando sobre o inconsciente, né? E daí a gente pensa na ciência como uma ferramenta humana, né? E a conquista dessa ferramenta, e a gente, quando passa falando do inconsciente, eu lembrei muito do Lacan falando que o inconsciente ele se estrutura como linguagem, e tudo muda a hora que o macaco fala, né? Então, acho muito interessante isso daí, e essa briga entre a razão e a emoção do ser humano, e ele com a ciência nas mãos, né? Como você vai lidar com isso, com algo que é animalesco, né? Algo que você categoriza como sem racionalidade, digamos assim, sem linguagem, sem formas humanas, essa tentativa de humanizar algo que é animal, né? Só que daí eu olho processos históricos e penso que até ontem alguns seres humanos eram considerados semoventes para o direito. As mulheres eram consideradas coisa. Até ontem, até tempos recentes, né? E como isso é difícil e você vê como isso causa impressões na vida cotidiana da gente. E o que é essa bioética, esse biopoder, digamos assim, de a gente explicar a ética no dia a dia, né? E tem muita coisa que eu fiquei pensando também sobre... Vamos lá, eu anotei aqui, mas
forma mercantil. Então, diz muito sobre o direito chegou na forma mercantil, então a gente olha para os países que são desenvolvidos, eles jogam dinheiro, não é que eles jogam dinheiro no lixo, não estou falando isso, mas tem um Nobel recente que diz que os países que vão estar na linha de frente de pesquisa, desenvolvimento e inovação, são países que estão jogando dinheiro nisso, eles erram muito para poder acertar, né? E toda a pressão que causou na comunidade científica ou na comunidade acadêmica e nos debates públicos, digamos assim, sobre essa ética e a questão de você produzir uma vacina em tempo recorde, né? A pressão que aconteceu para nesses cientistas, nessas empresas que patentiam, né? O interesse de produzir em massa, o interesse de estar ali com acordos e contratos rodando na política ali de forma muito rápida. Eu sei que isso também tem discussões, mas enfim. E o problema das cadeias produtivas, né, que a gente viu, as crises que gerou. Eu acho que a gente tem que pensar muito nessa questão da forma mercantil, porque envolve o consumidor, a necessidade direta de a gente encontrar uma cura, de a gente encontrar uma solução. Só que o que acontece na cabeça desses cientistas, dessas pessoas que estão do outro lado nessa batalha, na verdade, né? O desafio que elas têm, e que são pessoas humanas também. Então, envolve riscos e você passar por esses processos, né? E maturar, enfim. E é isso, eu acho que a cabeça da gente vira um balão, mas essa a impressão que eu tive. Eu peguei o filme pela metade, não consegui pegar inteiro, mas quando envolve esse sistema que produz e mercantiliza a vida, mercantiliza coisa, mercantiliza gente, até sofrimento, tem Big Brother para você assistir sofrimento das pessoas, né? Então eu acho que isso se tornam assuntos extremamente delicados. E quando você traz a ciência, uma ferramenta gigante na mão de pessoas que normalmente estão pensando no dinheiro primeiro, depois na solução, causa efeitos mais drásticos ainda em seguida, né? Acho que é isso que eu quis dizer. Carol. Eu queria somar na Aqui, o microfone. A ética. Não, vou falar assim. O ego do cientista, somar tudo isso que você falou, a questão do ego do cientista junto com o interesse do capital. É uma questão que me teve problema de horário, né? Estou assistindo nisso porque a gente precisa. Não foi culpa, não é problema de ninguém, mas assim, a gente pode continuar aqui mais um tempinho, mas a professora Paula já vai precisar se ausentar, tá bom? Eu já vou agradecê-la. Ela está debutando aqui no Cine Debate, entendeu? Como a Edson também. E você também. Não, você não, é verdade, Gataca. O Vanderlei que vamos dizer que está voltando. Filho pródigo, entendeu? Então já são do Cine Debate, já são patrimônio nosso. E agradecer você, Paula. Obrigado, desculpa pelos entreveros, mas faz parte da instituição. Você sabe como que é, né? Instituto é assim, né? Entendeu? Mas a gente fica à vontade, a gente continua mais um pouquinho, tá? Beleza? Tá bom? Deb, por favor. Aqui, ó. Deb. Pessoal, quando eu trabalhei aqui entre 2016 e 2018, eu fiz um projeto pelo governo federal, pelo SIGPROGE. Isso aqui é muito legal por isso, né? O Instituto Federal ele dá a oportunidade de um professor substituto ter um projeto de extensão, né? Então eu fiz meu próprio projeto de extensão e criei um café filosófico. E ele está lá, quietinho, esperando ser, né? E vocês, eu não posso, participou. Então, eu não tenho como mais, né? Eu não trabalho aqui, não tenho como reaver esse projeto, mas qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa do corpo docente pode voltar com o projeto. Aí meu nome continua lá, mas vem com uma nova coordenação. E vocês podem manter também, além do Cine Debate, um café filosófico. Era um encontro mensal, inclusive o Tramontano participou, o Zarpelão participou, o pessoal da biblioteca, gente, veio a Fernanda aqui, nossa, foi muito legal, né? Veio era aqui, depois a gente tomava cafezinho, tinha bolachinha e tal, era muito gostoso. Então tá lá, gente, guardadinho, ele é público, a partir do momento que você faz um projeto de extensão,
pro federal, para a educação federal, ela se torna pública, então vocês podem dar andamento, tá? Para esse projeto, eu gostaria muito de ver isso aí acontecendo. Então, é um convite para a coisa continuar, tá bom? Obrigada. Então tá. Eu vou ir, então. Vai. Tchau, professor. Então, com licença, professora, eu acho que eu tenho uma boa notícia para a senhora. Tem um aluno que é do meu curso, do 2º ano de alimentos, que ele começou a abrir um clube de filosofia, que é o primeiro passo para abrir o café filosófico. Eu sou um membro do Grêmio Estudantil e a gente estava discutindo sobre abrir justamente esse projeto do café. Grêmio que me ajudava, eles faziam os folders, eles me ajudavam com as bolachinhas do café. Gente, era o Grêmio, eu e o Grêmio ali. Então, exatamente. Essa semana mesmo a gente abriu já um grupo no WhatsApp sobre o clube de filosofia e daqui a pouco a gente vai começar a ter as reuniões, ter os debates acalorados, né? Eu espero. Não, com certeza. Senhora, a senhora está completamente convidada, né? Muito bom, viu? E daí vocês podem colocar esse projeto como oficial depois de alguns encontros. Com certeza. Vocês falam com o Rafael, porque tem os editais, né? Então você tem que ver quando sai o edital, para você dar uma lida nesse projeto e pôr. Não é o coordenador de extensão, agora é o professor Carol Macena. Ah, tá. Então tem que conversar com o professor, mas daí vocês podem colocar. Sim, é que eu não posso falar muito, que eu não estou muito à frente do clube, eu só estou participando como voluntário. É que ele estava aqui, né? Só que ele foi embora. E passar para o professor assunto. Exatamente. Eu posso dar uma pitaca, porque eu acho que assim, pena que a Bívia não está mais aqui, mas assim, essas falas, seu nome esqueci, me perdoe. Adriana e a Carol. Sem comentário para nome. Dos meus mortos eu lembro, né? De história, né? Mas assim, a professora Vívia, a Adriana e a Carol trouxeram uma coisa importante que é de história da ciência. Eu estava comentando com o Vanderlei aqui. Acontece o seguinte, esse filme está mostrando ciência moderna. É uma ciência europeia, né? A base é europeia, né? E quando a gente fala ciência, a gente sempre pensa na ciência moderna, que é hegemônica, é a que domina, né? Mas veja, tem uma questão muito séria, quer dizer, várias questões, mas uma das questões que eu acho que é interessante, a gente tem que lembrar, isso quando eu dou aula de História da Ciência e Tecnologia, inclusive, coincidência ou não, eu estava discutindo isso ontem, numa turma de enologia, que é exatamente o seguinte, a gente tem que lembrar que a ciência não está alheia à sociedade. A ciência, ela está imersa, ela é uma construção humana, ela é uma construção histórica, ela não é natural, ela é uma produção humana, é uma produção nossa. Então ela está suscetível ao quê? A pressões sociais, a pressões econômicas, certo? Como já foi falado aqui do capital, como o Vanderlei falou, a Vívia, né, a Adriana, certo? A Carol. Então veja, a própria professora Paula e a Edsel. Então veja, outra questão importante que a gente tem que lembrar, cientista come, cientista come, cientista vai para o banheiro, cientista faz sexo, cientista tem inveja, cientista tem ego. Não, a gente tem que... Exato, tem ambição. A gente tem que lembrar disso. E isso a gente não lembra. E a gente cai no mito do cientificismo. O mito, gente, ainda está presente nos nossos dias como algo simbólico. Sim. Quando a gente acha que ela está acima de tudo, né? Sim, do sim. bem e do mal aí. Ufa, não. Queria até acrescentar, dando um exemplo, acho que todos vocês devem ter assistido aquele filme, O Professor Aloprado. Ele teve uma versão na década de 60 com Jerry Lewis e depois ele fizeram um remake, né, com Ed Murphy. E ali mostra um pouquinho do que nós estamos falando, né? Do cientista que faz ciência pensando nele. Naquele filme, qual era o objetivo? Ele queria, no caso do remake, né? Ele queria desenvolver uma fórmula que o fizesse emagrecer de maneira instantânea e que ainda o tornasse uma pessoa desinibida com as mulheres. Né? E aí ele virava Bud Love, acho que é isso, né? Então, isso é para casar muito com o que o Zarpelão falou,
né, que o Sandro falou, porque, na verdade, a ciência ela é feita por cientistas, cientista é ser humano. Então existe ambição, existe um certo egocentrismo no sentido dele olhar muito para ele, e até que ponto esse filme de hoje não teve isso também? Afinal, o cara queria resolver um problema do pai dele. Não é verdade? Sim. Você vê isso, que é repetido, mas a maioria dos filmes americanos, eles têm figuras caricatas para representar esse sentido. Sim, verdade. Normalmente, quem tem uma política internacional... Normalmente, filmes americanos, esses cientistas é sempre alguém que está tentando pular um degrauzinho ali dos processos, ou da forma com que aquela sociedade julga o que deve ser a ciência e para que ela deve ser utilizada. Então, sempre são figuras caricatas de política externa daquela sociedade. Então, você vê, o que eu falei, né? Você tem no Hulk. No Hulk, ele tem uma ferida de pai para filho, e tá claro ali, vários filmes de herói, o Homem-Aranha, né? Enfim, sempre tem figuras caricatas de cientistas. Eu acredito que subjuga a ciência de outros países, de outras nações, de outros blocos econômicos, digamos assim, e subjuga a nossa humanidade também de conviver como fraternidade, enfim, como se isso não fosse uma disputa, mas é uma disputa, mas tem que entender que sempre tem uma narrativa, né? Sempre é alguém que fez o filme com algum intuito, são cartas para alguém. Que de verdade, né? Vou te dar um exemplo. Vou te dar um exemplo de que realmente, às vezes, o cientista é movido muito por causas próprias, né? Em 1998, saiu um artigo numa revista famosa, importante do meio acadêmico, sugerindo que uma vacina que era aplicada nos Estados Unidos, se a minha memória não me trai, a sigla dela é MMR, tinha a ver com sarampo e mais 2 doenças. É como se fosse uma vacina tríplice, mas eu não vou recordar aqui agora. Um médico, pesquisador, sugeriu que o uso dessa vacina poderia induzir as crianças ao autismo. Segundo ele, a pesquisa, acho que ele teria feito pesquisa com 12 crianças e 11 teriam desenvolvido algum grau de autismo. E o que elas tinham em comum eram terem sido vacinadas especificamente com essa vacina. Pô, aquilo foi um alarde, ficou todo mundo preocupado, cismado. Até que existe um aspecto importante da pesquisa científica, que é quando você apresenta um trabalho, existe uma parte dele chamada metodologia. A metodologia é você explicando para qualquer um como você fez aquele experimento seu, passo a passo. Tem que ser explicado de tal forma que a pessoa, se quiser, ela consegue replicar seu experimento. Quando os cientistas pegaram para olhar a metodologia do trabalho desse médico, perceberam um monte de falha. E aí começaram a questionar. Uma investigação breve permitiu eles a chegarem à seguinte conclusão. Esse médico era parente e amigo de 2 advogados que viviam de processar indústrias farmacêuticas para ganhar uma indenização vultuosa. Conclusão. Logo chegou-se à conclusão que o trabalho dele era uma farsa. Desculpa. Só que existem estudos relacionados principalmente à mídia social, a internet, enfim, que dizem o seguinte: de cada 7 pessoas que entram em contato com uma notícia errada, só uma consegue ter a retratação ou ter a notícia verdadeira. Então foi daí que surgiu o movimento antivacina, que nós estamos sofrendo com ele até hoje. Esse escândalo das planilhas também, ele baseia muito do que hoje a gente entende com um certo propaganda comercial, de fórmulas mágicas para mudar de vida, que cai muito no pessoal do YouTube, enfim. Mas empresas que se dizem sérias, na verdade, né, que vendem pacotes de investimentos aí por São Paulo, em certas avenidas, mas esse escândalo das planilhas também, em economia, ele falava sobre intervenção do Estado na economia e tudo mais, e foi um baque, assim, tanto depois da crise de 2008, isso influenciou muito a política nos Estados Unidos. E
teve consequências para outros países absurdas também. Então, assim, só na metodologia descobriram que a planilha do cara não estava certo, o cálculo dele, né? Então... Tem mais alguém querendo falar? Era você, era você, era tu. Não, boa noite. Eu lembrei de um caso que ocorreu aqui em São Roque, que foi em 2002 e 2013, que ocorreu a invasão do Instituto Royal sobre os Beagles. Eu vi, pelo que eu me lembro, né, faz tempo também, que eu era novinho ainda, que foi resgatado cerca de 200 Beagles, cerca assim, em situação de maus tratos, além de submeter, né, os animais ai, caramba, desculpa. A estudos... Ai... Era para produzir cosméticos. Ele ainda não tinha a dosagem correta e eles muitas vezes ocultavam boas partes dos animais mortos no porão. Tanto que uma organização não governamental foi invadir lá e retirar os animais. Não tinha só os Beagles, não. Tinha camundongo, entre os outros animais. Tem que lembrar que a ciência tem uma relação com poder. Ela tem interesse do Estado, tá? Eu estava puxando eu estava lembrando 2 casos históricos, e aí, para até ilustrar o que a gente está discutindo aqui. Por exemplo, a NASA só conseguiu, quer dizer, não só por isso, mas principalmente por isso, a NASA só conseguiu fazer o programa espacial, tá? Nos anos 50 e 60, porque a nata dos cientistas nazistas, especialistas em mísseis, tá? V1 e V2 da Segunda Guerra Mundial, migrou para os Estados Unidos, fez o processo de desnazificação, seja lá o que isso seja, tá? Sim, é sério, foi feito durante um bom tempo, tá? E aí, para não perder essas mentes, tá? Mas não ficou atrás. A União Soviética fez o mesmo. Na questão, por exemplo, de propulsores. Então, né, de lançamento de foguetes, tá? Que a Alemanha também tinha tecnologia na época nazista. Também foi feito o processo de desnazificação na União Soviética. E aí foi feito o Programa Espacial Soviético, entre outras coisas. Eu estou dizendo, esse é um exemplo. Qual é a questão ética aí? Quais são os limites? Né? Porque houve uma disputa pelos cientistas da Alemanha do Terceiro Reich. Outro exemplo, tá? Ainda da Segunda Guerra, está me vendo muita coisa, eu estou me controlando, que é o seguinte: se você pegar o projeto Manhattan, para quem não sabe, o projeto Manhattan é o que desenvolveu a bomba atômica nos Estados Unidos. Tá? Esse projeto foi uma montanha de dinheiro na corrida em relação à Alemanha. Hoje a gente sabe que a Alemanha não tinha tecnologia nem condições para produzir a bomba atômica. Não tinha. Mas, enfim, qual a questão aqui? Não é só uma questão científica, é uma questão geopolítica. Os países usam a ciência, inclusive para o quê? Para dominação. O imperialismo no século XIX fez isso. O imperialismo no século XIX sobre a África, a Ásia, fez exatamente isso. Até falei para os alunos do cursinho algumas semanas atrás. Fez o quê? Justificou a dominação pela ciência. Tá? Mas, você quer falar? Continue, eu quero... Não, por favor, pode deixar, eu vou... Então me corrija se eu estiver errado, foi a versão que eu aprendi na escola, mas a Alemanha, só para contextualizar um pouco a fala dele, depois dar um outro exemplo mais recente, inclusive. A Alemanha e a Itália foram os 2 últimos a virarem países, a unificarem enquanto países na Europa. 1870, 1871, Bismarck e Cavour. Minha cabeça é grande na toa, não. Garibaldi, isso eu não lembrava, isso eu não sabia, não. O fato deles terem unificado depois dificultou eles no que diz respeito à corrida por mercado. A Revolução Industrial já estava correndo, mas como eles ainda não eram unificados, eles demoraram para entrar nessa corrida tecnológica da Revolução Industrial. E aí o que a Alemanha fez? Ela investiu pesado em educação,
e em tecnologia, para tentar tirar o atraso. E se você pensar bem, tiraram. Né? Tanto é que a Alemanha, se você buscar as principais mentes em termos de tecnologia, nesse período aí, década de 1910, 20, 30, era alemão. Eram alemães, né? O próprio Einstein, só para citar um exemplo, né? Então, eu acho interessante essa visão de o quanto que eles investiram na educação e o quanto que deu certo em termos de desenvolvimento tecnológico e tal, e que no primeiro momento refletiu em algo interessante para a Alemanha. Depois usaram isso para o lado ruim, partiram para uma guerra justamente na busca de mercado consumidor. Sim, e eu vou resistir. Edson, só um momento. Não, Deus. Vamos. Temos que lembrar só uma questão, pessoal. O nazismo usou a ciência. Não é que a ciência é um problema, por favor, mas usou a ciência. Um médico, se houver inferno, que o inferno tenha, chamado Mengele, Joseph Mengele, que morreu em Bertioga, inclusive em 1979, afogado, tá? Aqui neste país, fazia experimentos com pessoas vivas. Experimentos do tipo tirar órgão, só para vocês terem uma ideia, em nome da ciência. Em nome da ciência. Com gêmeos, inclusive, que eram casos bem famosos. Mas, enfim, Edson. Desculpa. Só concluir um exemplo mais recente dos exemplos que você trouxe. Um é mais recente. O Covid. O desenvolvimento de vacina teve um quê de geopolítica. Né? Houve uma corrida aí. O país que conseguisse apresentar uma vacina primeiro, geopoliticamente falando, saía na frente. Então, sim. Então, sem dúvida nenhuma, tudo isso faz parte de um aspecto humano, né? A questão da ambição, da cobiça, o capitalismo, que é uma criação nossa também. Tudo isso, de certa forma, induzindo a ciência para o bem e para o mal. A ciência, como toda construção humana, ela pode ser usada para o bem e para o mal. Né? Pode falar. Não passa para ele. Opa! Depois eu... Bom, vamos fazer o seguinte, eu faço o horário aqui, Deixa vai. Eu não tô querendo, assim... Analisando... Podemos combinar, eu faço papel horrível, que a mediação é péssima. Mas, enfim, alguém tem que fazer. Pode ser ele o último a comentar, e aí a Edson faz os comentários, e aí a gente pode ter... E você também, desculpa, entendeu? Os dois, então, pode ser, pessoal? Tudo bem? Tá? A gente encaminhando? Nesse contexto que vocês estão colocando da ciência como ferramenta de posicionamento ou de opressão geopolítica, a Coreia do Norte tem um poder, assim, bélico, desproporcional ao tamanho físico que ela tem, a população que ela tem, e ela se faz muito disso para continuar afrontando e tentando se colocar nesse mapa geopolítico também e exercer um pouco de influência sobre seus vizinhos e fugir da influência imperialista que acontece no mundo inteiro. Tá se alinhando um pouco mais com alguma visão chinesa de mercado e de posicionamento político, mas ela usa à torta direita a tecnologia, os recursos nucleares também, inclusive, para se posicionar politicamente e conseguir se manter viva, apesar do isolamento comercial que ela sofre. Assim, então, uma vez você, o professor, falando sobre o nazismo, né, que o nazismo usou um pouco da ciência, eu lembrei de um livro que eu recomendo muito, que eu li há uns anos atrás, que chamava Gênesis, que é de um autor indiano, que eu não vou saber falar o nome, que conta toda a trajetória da história da genética, desde Aristóteles, lá quando ele falava lá de medicina, de como que surgia, até o tempo moderno agora, com a descrição do genes humano, né, do genoma humano. Daí, isso é uma parte do livro que contava da história do século XX, e corrija se estiver errado assim, o comentário, mas falava que o nazismo não só usou a ciência para poder fazer as suas atrocidades, como ele surgiu de uma má interpretação da ciência. Por causa que eu li que Galvin, que era um cientista, primo de Charles Darwin, que criou a teoria da evolução...
É isso mesmo. Que daí ele criou a eugenia, exatamente. Que era, né, que Charles Darwin criou a teoria da evolução, daí o Galton, né, perdão, ele pegou essa ideia e distorceu totalmente até chegar na eugenia, que daí um filho da mãe lá trouxe na Alemanha e fez tudo isso que aconteceu. Não só na Alemanha, nos Estados Unidos também foi primeiro ainda. Tem alguns países, ele falou sobre unificação do país. Tem um cara, um professor da Federal do Rio de Janeiro que eu gosto muito, que ele está estudando na China. E ele observou junto com um economista, o Jabor, ele observou junto com um economista, não sei se ele é inglês ou português, eu não sei, é o Alberto Gabrielli, que alguns países do terceiro mundo, digamos assim, que não foram unificados, alguns partidos comunistas, digamos assim, e poderes populares, eles tomaram a frente de industrializar esses países, o que aconteceu com a China, né? Então, a partir desse processo de industrialização, eles conseguiram chegar na ciência, que é hoje o show que eles estão dando pra gente de tecnologia, enfim. Tem N problemas, como qualquer país grande, do tamanho que se comporta daquele jeito, mas tem alguns países que não foram unificados, mas que esses partidos tomaram a frente de passar pelo processo de industrialização e conseguiram chegar lá. E que também chegou na ciência também, né? Então... falar que eu cortei ela 2 vezes também. Tem um conceito filosófico interessante, né, nessas conversas aqui que vocês estão levantando, sobre esse papel da ciência, né, como aparece também no filme, da filosofia da ciência. Filosofia da ciência, né, a gente, em vez de estudar a ciência desde os gregos, a gente estuda a ciência agora. Né, a ciência de agora, né, e Karl Popper, Thomas Kuhn, né, vários filósofos, o Thomas Kuhn que vai trazer a noção de paradigmas, né, que a ciência vai sofrendo certas revoluções e num determinado momento aquela ideia ela é aprovada pela comunidade científica e depois ela pode ser corrigida, ou seja, readaptada, reformulada. Então essa é a ideia que a gente tem que ter da ciência hoje, não aquela ciência cartesiana, fechada, conseguiu atingir o conhecimento absoluto, não, mas a ciência é um fazer contínuo. A ideia de verdade, perdão, relativa. Exatamente, a verdade ela é relativa, então a gente vai ter uma revolução científica, né? Vai ter um momento em que todos aprovam aquele experimento, aquela ideia, e depois a gente tem que abrir isso para novas, né, para as novas abordagens, como aconteceu com a mecânica newtoniana, depois com a teoria da relatividade do Einstein. Então você tem uma noção um pouco, não que você vai refutar tudo, né, mas de que existe uma continuidade, mas existe uma pausa para a reflexão do que naquele momento é interessante. Então a ciência ela se abre hoje, né, dentro de uma discussão filosófica, pelo menos não sei na prática, né, que a gente fala que a gente só fica nos bastidores, né, ninguém vai lá pôr a mão na massa, mas pelo menos refletir sobre essa nova condição de se abrir para uma coisa relevante naquele momento. Tá? Então, a ciência hoje ela tem esse caráter de se corrigir, né? de se corrigir a partir de uma nova visão de mentalidades, né? Que a gente pode até retomar uma dialética, né? Aí, né, que é a história que vai ciclicamente, né, adquirindo aí uma roupagem nova, né? A história tem que ser lida no seu momento. Exato, hegeliana, tal. Marx só ficou no materialismo, né? Mas o Hegel abria para outras coisas, então vale o Hegel aqui também, né? Oi? Pode. Gente, então eu vou me despedir aqui, né? Vamos fechar o nosso encontro. Agradeço imensamente, né, o convite dos professores, poder voltar aqui depois de 5 anos, foi muito gostoso, né, dar uma volta aqui pelo campus, ver que cresceu, né, um pouco e tal, e que, né, vocês estão aqui firmes e fortes, né, lutando pelo espaço da educação pública, né, e muito obrigada, gente, pela recepção e espero voltar outras vezes. Boa noite. Pessoal, também queria basicamente agradecer, né? Bacana demais a gente chegar a 10 e burdoada aí. 10 e 24.
Aí, tá com essa galera aí ainda querendo discutir, querendo refletir, né? Isso é muito bacana. Queria agradecer novamente o convite, queria agradecer a Edsel, porque a gente sempre aprende nesse tipo de debate, de conversa. Agradecer o Zarpelão também pelo aprendizado, a Paula, que já não está mais aqui entre nós, mas que morreu, né? Mas enfim, ficou estranho, né? Ficou estranho, ficou legal não. Mas enfim, queria agradecer vocês, pedir desculpa por qualquer coisa, né? E espero revê-los aí em novos cine debates aí, a gente vai esbarrando por esses auditórios da vida. Obrigado, pessoal. Gente, primeiro agradecer, assim, vou falar da Coreia do Norte. Uma questão da Coreia do Norte, eu concordo com você, Jefferson, mas assim, para não deixar sem um comentário, tem uma questão muito séria da Coreia do Norte, é uma ideologia que chama Juche. Acho que é interessante. E ali tem a ver com a resistência deles aos Estados Unidos, passa pela Guerra da Coreia, tá? E pela dinastia Kim, tá? Isso é interessante, tá? É uma discussão, porque a gente vê, não estou dizendo que você falou isso, mas a gente tem uma visão muito ocidentalizada da Coreia do Norte, não estou defendendo aqui, nem estou puxando, né, a sardinha para eles, mas a gente tem que entender também pelos olhos, é o trabalho do historiador, né? Entender pelos olhos deles e por que eles desenvolveram a bomba nuclear, por exemplo, tá? E passa por isso. Tá? É uma questão até de autopreservação, por incrível que pareça, né? Mas depois a gente pode conversar. Gente, obrigado. Olha, foi muito bom. Retorno assim. Olha, eu tava aqui por causa do PDI, a gente tava desesperado. Mas assim, muito obrigado. Agradecer, eu tenho que fazer os agradecimentos de praxe. Agradecer a comissão de audiovisual que está aqui, inclusive, certo? Ao Victor. Esqueci o teu nome. Nossa senhora, eu tenho que começar a anotar porque não dá. Logo tá quase. Não, nossa, já, São Silvestre já fez aqui. Gabi. Depois você me tira, sai em mim. A Gabi, ao Victor, ao Grêmio. Certo? Aos nossos novos, ao movimento Ubuntu, que está aqui representado também pela Taborda, a Isabelle, que está chegando, a nossa nova bolsista, entendeu? Ao Flávio, que é o nosso novo bolsista, também teve que sair, né, por causa do adiantado da hora, aos alunos do cursinho, né? É claro que agradecer também à professora Edsel. É muito bom tê-la aqui, você sabe disso, certo? Você deixou um legado muito legal aqui. Uma vez do IFE, eu sempre falo isso. Uma vez do IFE, sempre IFE, entendeu? Com certeza. Nossa. Não, com certeza, você tem condições, você sabe disso, entendeu? Com certeza. A professora Paula, a gente já fez os agradecimentos ao meu amigo, ao Vanderlei, entendeu? Pela aula que vocês deram, tá? A Edson já está novamente convidada, o Vanderlei, que já é patrimônio nosso, né? A Paula, que também está chegando. E eu queria fazer um especial agradecimento aos alunos, tá? Que estão aqui, ao público que veio de fora, tá? Que nós estamos também, por favor, tragam mais gente. Nós precisamos. Até pipoca nós tivemos, fizemos uma vaquinha entre nós, um compra isso, compra aquilo, que não tem dinheiro, né, pela situação, enfim, e agradecer especialmente a Manu, certo? Né, Manu? Você achou que não, né? A Manu, pô, vai, Manu, vai, entendeu? A Manu, nossa bolsista, que está saindo do projeto, está nos traindo, está indo para o projeto de capoeira, brincadeira, ela está indo para o projeto de capoeira, e é justo, e ela fez um excelente trabalho, ela teve no ano passado com a gente, e agora até maio, tá? Então agradecer, trouxe um presente, você não merece, mas eu trouxe um presente, uma lembrança singela, tá? Correndo, tá? Por isso que eu pedi pro Victor, obrigado, Victor, tá? E também avisar algumas coisas. Pessoal, o próximo Cine Debate é dia 5, marquem, 5 de junho, é de manhã, Dia Mundial do Meio Ambiente, tá? O pessoal ligado ao meio ambiente está organizando, o Cine Debate estará apoiando junto com a Comissão de Audiovisual, pelo amor de Deus, entendeu? Porque sem vocês não tem Cine Debate. Então, a gente vai colocar nas redes sociais, nós temos Instagram, temos Facebook, temos canal do YouTube, tá? Hoje não deu para fazer a transmissão simultânea porque nós tivemos problema com o webcam, tá? A gente precisa depois resolver isso, porque a gente também infelizmente não vai estar gravado, mas vai ser disponibilizado no canal do YouTube, é isso?
o podcast. Isso aqui virou um podcast, ok? Tá? Por isso que a gente tá com... Hã? Beleza. Não, aí você só me fala, tá? Aí que acontece? Só para fechar, pessoal, porque tá muito tarde já, por favor, conto com a presença de vocês dia 5 de manhã. O Cine Debate acontece de 3 em 3 semanas. Será assim, só para... teve umas mudanças. Uma quarta à noite, 3 semanas depois, uma sexta de manhã. 3 semanas depois, uma quarta à noite. As quartas à noite será sempre 6h30 ou 6:50, tá? A gente também vai divulgar isso nas redes sociais, tudo bem? O Instituto está aberto ao público externo, certo? O Cine Debate é para todos, tá bom? Tragam outras pessoas, tá bom, pessoal? Obrigado, boa noite a todos, tá? E muito, muito obrigado, porque foi muito bom. Eu tava muito nervoso, não vou mentir não. Tava preocupado, porque convidado, que nem a Edson, convidado fora, você, cursinho, mas enfim, deu tudo certo. Obrigadão, pessoal. Um abraço a todos e até o próximo Cine Debate. E uma salva de palmas para eles, né? Com certeza. Bom, senhorita, seu presente.